Olá! Hoje vamos aprender sobre derivativos, especificamente sobre as opções, que são ao mesmo tempo os instrumentos mais atraentes e os mais arriscados. Opções são diferentes de contratos futuros. É um contrato para comprar e vender um direito no futuro. Você tem uma obrigação, deve fazer a liquidação física ou financeira obrigatoriamente. Mas na opção você tem uma escolha, decide se vai exercer ou não. Por exemplo, você compra antecipadamente o direito de comprar um pacote de arroz a R$ 30 daqui a 3 meses, com o preço de mercado atual a R$ 50. Se daqui a 3 meses o arroz estiver abaixo de R$ 30, você lucra. Se estiver acima de R$ 40, você não usa o direito. A pergunta de hoje: com o mesmo índice, por que algumas pessoas lucram e outras têm prejuízo? O segredo está nas gregas e na volatilidade. Vamos aprender juntos. Vamos aprender os dois tipos básicos de opções olhando para o gráfico diário da Petróleo 4 na tela agora. Call e Put. Call. Comprar o direito quando você espera que o índice ou a ação suba. Se a Petróleo 4 sobe, o prêmio da call, o valor do direito, também sobe, então você vende para lucrar. Put. Comprar o direito quando você espera que o índice ou a ação caia. Se a Petróleo 4 cai, o prêmio da put também sobe, então você vende para lucrar. Para quem compra opções, a perda máxima é apenas o prêmio pago. Você não pode perder mais do que isso. Essa é a grande diferença em relação aos contratos futuros. Mas o prêmio em si pode disparar dependendo da volatilidade. Por exemplo, o preço do arroz de repente pode multiplicar por 10. Essa é a armadilha da negociação de opções. Vamos aprender as 4 forças que movimentam o preço das opções, as gregas, olhando para o gráfico diário da Petróleo 4 na tela. Delta. Delta significa que se a Petróleo 4 subir 1 ponto, o prêmio da call sobe em uma faixa de 0 a 1. A put é o inverso, -1 a 0. Se a Petróleo 4 sobe de 1 em 1 e o delta da call é 0,5, a call sobe apenas 0,5 por vez. Tente rastrear esse delta diretamente na sua ferramenta de análise de opções. Gama. Com que rapidez o delta muda? Mesmo que o movimento da Petróleo 4 seja pequeno, se o gama for alto, você terá ganhos ou perdas repentinamente grandes. Quanto mais próximo o vencimento, mais o gama explode. Teta. Teta refere-se à velocidade com que o prêmio da opção cai à medida que o tempo passa. Quando você compra uma opção, o tempo restante até o vencimento diminui e o prêmio cai. Por outro lado, quem vende opções tem um lucro silencioso diário devido a essa redução do valor do tempo. O tempo vira dinheiro. Vega. N. Se a volatilidade subir 1, o prêmio da opção também sobe. Quanto maior o Vega, mais sensível à volatilidade ela é. Tenha cuidado, especialmente em períodos de pico de volatilidade, pois a perda no Vega pode ser grande. Olhando para o gráfico diário na tela, existem 2 tipos de volatilidade: a expectativa futura e o resultado passado. Volatilidade implícita. Quarta. Quanto o mercado de opções acha que vai oscilar daqui para frente? É obtida calculando o preço da opção de trás para frente. Muda a cada minuto, como volatilidade histórica, HV, quanto variou de fato nos últimos 20 ou 30 dias. É o desvio padrão dos movimentos de preços passados. Fica fixa e é atualizada um dia por vez, diariamente. Academicamente, se quarta, HV, considera-se que a opção está relativamente cara, um sinal de que o mercado está prevendo uma volatilidade maior do que no passado. Por outro lado, se quarta, HV, ela pode estar relativamente subavaliada. Essa diferença cria tanto oportunidades de lucro quanto armadilhas de prejuízo. Na prática, tente rastrear a relação de tamanho entre quarto e HV olhando para no gráfico. Você vai notar que mesmo com o mesmo índice, o valor da opção muda dependendo dessa diferença. Olhe para o gráfico semanal na tela. Este é o índice do medo, a volatilidade implícita de 30 dias das opções do 500 transformada em número.
Ver períodos de baixo 10 a 20 significa que o mercado considera que está estável. Espera-se que oscile dentro de uma faixa de 10 a 20 ao ano nos próximos 30 dias. Períodos de alto 30 a 50 significam que o mercado é visto como instável. Espera-se uma volatilidade de 30 a 50 ao ano. Historicamente, houve situações extremas. Na crise financeira de 2008, o chegou a 89, e no choque da pandemia em 2020, foi a 82. Procure esses momentos extremos diretamente no gráfico. Você verá claramente o quão estável o mercado realmente estava naquela época. Quando sobe, reflete o medo do mercado. Quando cai, a ganância. Historicamente, a demanda de proteção por investidores institucionais é o principal motivo. Como ficam apreensivos, compram seguro, opções de venda. Claro que em quedas ou altas bruscas, outros fatores também entram em campo, como falta de liquidez ou alterações nas regras do mercado. No Brasil, você negocia opções referenciadas nos índices da B3, assim como vê no gráfico diário na tela. O valor financeiro de um contrato é definido pela pontuação do índice multiplicada pelo multiplicador padrão da bolsa. Por exemplo, se o índice estiver em um determinado patamar, um contrato representa um valor expressivo. No entanto, você negocia depositando apenas uma margem de garantia de uma fração disso, por exemplo, um percentual pequeno. É isso que cria o efeito de alavancagem das opções. A estrutura de vencimentos conta com contratos mensais negociados ativamente, com vencimentos padronizados conforme o calendário da B3. O ponto de atenção é que a liquidez se concentra muito nos vencimentos mais próximos. Conforme o vencimento se aproxima, a volatilidade é extrema. Se você olhar as estatísticas da bolsa, essa concentração pula aos olhos. Perto do vencimento, você encerra a posição e abre uma nova no vencimento seguinte, a famosa rolagem. Historicamente, na semana de vencimento, a volatilidade tende a ser maior que o normal, porque liquidações em massa e operações casadas acontecem ao mesmo tempo. Nem sempre muda bruscamente, mas se você não se preparar, o prejuízo pode ser grande, então fique de olho no calendário de vencimentos e cuidado. Resumindo o que você aprendeu hoje, as opções permitem buscar grandes ganhos com uma perda limitada ao prêmio pago. Mas há uma armadilha. Alerta de risco alto. Primeiro, o prêmio dispara conforme a volatilidade. Segundo, quanto mais perto do vencimento, mais o efeito da aceleração faz com que até o menor movimento gere um resultado enorme no seu financeiro. Terceiro, em situações extremas, pode simplesmente faltar liquidez no book de ofertas. Se você for vender opções, tentando lucrar com a venda, precisa tomar ainda mais cuidado. Quem compra tem perda máxima travada, mas quem vende tem risco de perda ilimitada na teoria. Este curso é apenas para fins educativos e não constitui recomendação de investimento. A responsabilidade por todas as operações de compra e venda é inteiramente sua. Na próxima aula, vamos falar sobre a aceleração do risco e as situações extremas na semana de vencimento. Te vejo lá!